delícia é acordar sorrindo, cheio de amor, pra fazer a obra do Senhor. Com você agora, a oração do estudante, com a madrinha Bárbara Barcelos. Bom dia, madrinha. Bom dia. Bom dia, pastor. Bom dia, pastora, profetiza, professora. Bom dia, alegria. Bom dia, sonhadores e sonhadoras do reino dos céus. Bom dia, meu irmão. Bom dia, minha irmã. Bom dia, jovem. Bom dia, vovó. Bom dia, vovô. Bom dia, dona de casa. Bom dia, você trabalhador. Bom dia para você que todas as manhãs acorda cedinho e antes de ir trabalhar ou antes de ir para a escola, para um pouquinho para fazer a reflexão da palavra de Deus junto comigo, receber a oração do apóstolo Adelino de Carvalho, do missionário Davi Carvalho, e aí depois sim ir para os seus afazeres. Afinal de contas, primeiro Deus, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Primeiro a gente busca o Espírito de Deus e tudo mais vem na nossa vida. Muito bem, hoje é domingo de Páscoa, o domingo da ressurreição, e a alegria no nosso coração é grande, muito grande, por saber que Jesus ressuscitou para dar a você a ressurreição dos seus sonhos, para dar a você a salvação, para entregar a você o reino que ele veio implantar na terra e foi bem sucedido nesta missão, o reino dos céus. E no livro de João, capítulo 20, a partir do versículo 11, diz que do encontro, o reencontro de Maria Madalena com Jesus. Os estudiosos e arqueólogos estão provando cientificamente na arqueologia que Maria Madalena foi a primeira apóstola de Jesus, porque Jesus valorizava o ministério das mulheres. As mulheres não eram contadas antes, mas depois de Jesus, as mulheres passaram sim a ter valor. João capítulo 20 diz: Maria, porém, ficou à entrada do sepulcro, chorando. Era madrugada de domingo, e Maria estava sentada à porta do sepulcro e chorava. Enquanto chorava, curvou-se para olhar dentro do sepulcro e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados aonde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. Que cena mais gloriosa! Eu já viajei para Israel junto com o apóstolo Adelino de Carvalho e a apóstola Sol, o bispo Rodrigo Carvalho Maria, 14 vezes. E esse ano vou viajar a 15ª vez. E todas as vezes, como cristão, a gente passa no túmulo de Jesus, toma a Santa Ceia e prossegue a viagem. E ali no túmulo de Jesus, o túmulo que José de Arimateia preparou, tem um lugar exatamente como está descrito aqui na Bíblia, aonde os anjos se assentaram, porque ali seria repousado um corpo. O túmulo é uma gruta. Não é um túmulo comum, como os túmulos no Brasil, que cavam um buraco na terra e enterram uma pessoa. É uma gruta, aonde tem espaço para uma família inteira. José de Arimateia havia preparado aquele túmulo para a família dele, dentro de um jardim lindo, muito bem cuidado até os dias de hoje. Mas quando José de Arimateia viu o corpo de Jesus crucificado, ele não quis que o corpo de Jesus ficasse ali para apodrecer naquela cruz de madeira. Ele fez a doação, ele deu de oferta, de sacrifício, todo aquele jardim, todo aquele terreno,
para colocar ali o corpo santo de Jesus. E exatamente aonde o corpo foi colocado, foi deitado, tem mais ou menos um formato de um banquinho, escavado na rocha, na gruta. E ali a Bíblia diz que um anjo estava à cabeceira e outro ao pé. E eles perguntaram: mulher, por que você está chorando? Levaram embora o meu Senhor, respondeu Maria, e não sei aonde o puseram. Maria chorava muito. Nisso ela se voltou e viu Jesus ali, em pé, mas não o reconheceu. Disse ele: mulher, por que está chorando? Agora já não era mais o anjo que falava com Maria, mas o próprio Jesus. Por que está chorando? Quem você está procurando? Jesus perguntou para Maria. E Maria, naquela hora, ela pensou que era um jardineiro, ela não reconheceu o rosto de Jesus. E ela, pensando que era um jardineiro, ela respondeu: olha, se o Senhor o levou embora, por favor, diga-me agora onde o colocou e eu o levarei. Mas aquele homem, que não era um jardineiro, mas o próprio Jesus, disse: Maria. 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 Então, voltando-se para ele, Maria respondeu em aramaico, Rabone, que significa mestre. Maria virou para ele e falou: mestre, porque Maria reconheceu a voz de Jesus. Ela não havia reconhecido o rosto, mas quando ele chamou ela pelo nome, ela teve a certeza no coração dela de que era Jesus que estava chamando pelo nome dela. Hoje Jesus chama você pelo seu nome. Hoje, domingo de Páscoa, Jesus chama você pelo seu nome. Então, Jesus disse, depois que Maria disse: mestre, Jesus disse: não me segure, Maria, pois ainda não voltei para o Pai. Porém, vá a meus irmãos e diga-lhes: estou voltando para o meu Pai e Pai de vocês, para o meu Deus e Deus de vocês. Até então, Jesus se referia ao Pai como Pai dele, porque ele ainda não havia se entregado na cruz pela humanidade, por aqueles que creem em Jesus. Mas depois que Jesus se entregou na cruz, você se tornou co-herdeiro de Deus. Você se tornou filho de Deus, porque Jesus pagou o preço por você. Você deixou de ser uma criatura de Deus para se tornar filho de Deus. Então Jesus disse: vá a meus irmãos e diga-lhes que eu estou voltando para o meu Pai e Pai de vocês, para o meu Deus e Deus de vocês. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos: eu vi o Senhor. E contou ela o que ele dissera. Quando Jesus ressuscitou na madrugada do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, de quem havia expulsado 7 demônios. E ela foi e contou aos que com ele tinham estado. Eles estavam lamentando e chorando, quando ouviram que Jesus estava vivo e fora visto por ela. E não creram. Os discípulos ainda demoraram um tempo para crer. E eu chamo a sua atenção porque Maria, aquela a quem Jesus expulsou 7 demônios, a mais pecadora, mas a que sacrificou por Jesus, que preparou um perfume especial para passar no corpo de Jesus, depois dele embalsamado.
e foi para ela que ele apareceu. Jesus não olha você segundo os seus pecados. Tem gente que se acha muito santo, mais santo do que os outros, e acha que Jesus só pode aparecer para ele. Não, não, não. As coisas de Deus são misteriosas. Maria foi a que tinha mais pecados. Jesus expulsou dela 7 demônios terríveis, mas ela tinha obras. Ela foi liberta. Jesus disse: vai, não peques mais. Maria foi liberta, convertida, e foi para ela que Jesus apareceu antes ainda de subir ao Pai, depois da sua ressurreição. Hoje, Jesus te chama pelo nome para cear com Ele no santuário, a Santa Ceia dos Vencedores. Hoje será entregue em todos os santuários do Brasil o sangue do Cordeiro para você passar nos umbrais da porta da sua casa. E amanhã, segunda-feira, será um dia diferente. Hoje é a Santa Ceia de Páscoa. Perfeito dia perfeito. Amanhã, segunda-feira, para quem está em Belo Horizonte, o encontro com o apóstolo Adelino de Carvalho, no Santuário da Pampulha. 7 horas da manhã, uma festa para celebrar a nossa vitória, a sua vitória. Que Deus abençoe você, muita paz, muita luz. Vamos à oração com o apóstolo Adelino de Carvalho e o missionário Davi Carvalho. Meu nome é Adelino de Carvalho. Há muitos e muitos anos atrás, numa estrada que liga Areias a Esmeraldas, uma luz muito forte surgiu no meu caminho. Já era madrugada. E no meio da luz o Senhor me chamou para fazer uma grande obra. E tudo o que Ele falou, todas as profecias se cumpriram. E o Senhor Todo-Poderoso disse que sairia de mim gerações de profetas. E agora você recebe a oração de um profeta do Senhor, jovem adolescente Davi Carvalho, no início da batalha de mais um dia. Ouve-se a voz deste homem de Deus orando por você. Coloque a sua mão direita sobre o rádio. Concentre-se em Deus e receba a prece poderosa do missionário Davi Carvalho. Senhor, como jovem estudante sonhador, venho no silêncio desse dia que amanhece te pedir paz, proteção, sabedoria e força espiritual para lutar, vencer e ser feliz, para olhar o mundo com os olhos cheios de amor, o coração cheio de fé e os dias cheios de esperança. Quero ser fiel, cada dia mais centrado nos teus ensinamentos, ser paciente, compreensivo, equilibrado, justo e alegre. Quero ser um instrumento em tuas mãos, para que todos que se aproximem de mim possam também ser alcançados pelo teu amor. Revista-me da tua beleza, Senhor, e faça resplandecer
em meu rosto a tua luz. Só assim eu sei que serei feliz. Obrigado, Senhor. Muito obrigado mesmo por este dia que o Senhor me concede como presente do céu. Em nome de Jesus. Amém. A oração do missionário Davi Carvalho não termina aqui. Ele que foi consagrado a Deus no Monte Manaim continuará orando por você, para que a mão poderosa de Deus esteja sobre a sua cabeça todos os momentos de sua vida. Celebrai, celebrai a Cristo, celebrai, celebrai a Cristo, celebrai, celebrai a Cristo, celebrai. Ressuscitou, ressuscitou. Celebrai, celebrai a Cristo, celebrai, celebrai a Cristo, celebrai, celebrai a Cristo, celebrai. Ressuscitou, ressuscitou. Por que no monte? Foi no monte que Davi orou e foi constituído rei. Assim diz a palavra de Deus no livro de Salmos, capítulo 2, versículos de 6 a 8. Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte de Sião. Proclamarei o decreto. O Senhor me disse:
Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei os gentios por herança e os fins da terra por tua possessão. Por que no monte? Porque no monte é o lugar da resposta de Deus. Monte Manaim, o lugar dos grandes milagres de Deus.